Olá, estamos de volta a mais um episódio do Conselho e Conselheiros e de Cenário Novo. Isso aqui é uma produção da La Luna Filmes, do nosso amigo Léo. Obrigado pela produção. A gente sempre vinha falando de mudar um pouco aqui o cenário e hoje aconteceu. O Conselho e Conselheiros, ele tem o apoio, o patrocínio da Bifish. Vocês estão vendo que o Glauco não está aqui hoje, infelizmente. Ele está fazendo um roadshow, dessa vez lá em Porto Alegre. A Bifish é uma empresa que leva conscientização para a área com a área de cibersegurança para os colaboradores da sua empresa e muito focado no risco humano, porque o conhecimento digital ele é único para cada uma das pessoas e essa hiperpersonalização na entrega do conhecimento a Bifish pode te ajudar. E também a Averta, que é uma empresa de governança de riscos digitais que vai te ajudar a entender os indicadores adequados para melhor tomada de decisão e evitar assimetria de informação. Com isso, você, conselheiro, você C-level, consegue ter as informações necessárias para tomar a melhor decisão no momento em que sua empresa encontra no mercado e de acordo com seu apetite ao risco. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, que vai ter o privilégio de estar nesse novo cenário aqui, que é a Cristina Pinho. Obrigado, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Realmente está lindo isso aqui hoje. Ficou muito bacana. Muito Sai daquele bacana. modelo tradicional de uma mesa, de um podcast, né? Muito bonito, parabéns. E obrigado, você não é de São Paulo, você conseguiu, né, reservar um espaço da tua agenda para estar aqui hoje. Fala um pouco de você, de onde você é. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Então eu sou carioca legítimo, eu diria assim, porque eu nasci em Vila Isabel. Olha só. Vila Isabel é um bairro no Rio de Janeiro, um bairro tradicional, boêmio, perto da Mangueira, ali da escola de samba da Mangueira, e eu estudei lá e vivi lá durante muitos anos. E depois, na minha adolescência, eu acabei indo para Brasília, porque meu pai foi funcionário público lá em Brasília, passei alguns 6 anos lá em Brasília, e entrei na faculdade de Engenharia Mecânica, na Olha Universidade de só. Brasília. Outra E assim- engenheira, que nós entrevistamos a Tânia Constantino, que foi presidente da Microsoft, da Schneider, isso, outra engenheira também. engenheira. Então, era uma época que não era muito comum se fazer engenharia. Aliás, infelizmente, eu diria para você que mesmo hoje, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, ainda temos poucas mulheres engenheiras mecânicas se formando ano a ano. Ah. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui, o Brasil está formando pouquíssimos engenheiros, isso é um problema, Isso é um fato. é um fato. O Brasil está, ano a ano, tendo cada vez menos engenheiros formados, e isso é um problema grave, principalmente no momento em que nós temos aí todo esse desenvolvimento tecnológico e inovação tão importantes. Então, E esse fato se deve ao quê? Já foi identificado? Tem algum indicador? eu acho que é porque os jovens passaram a ter uma... Bom, primeiro eu acho que a gente não tem uma educação, desde o início, que seja voltada para as ciências, tecnologia, matemática, né, a carreira STEM, que a gente chama, né? Então, principalmente para as mulheres elas têm um pouco de aversão a essa carreira, até por conta da educação que a gente dá desde casa. Então, esse é um problema. E, falando de jovens no modo geral, eles foram muito mais atraídos para outros segmentos, né? Então, o segmento de tecnologia, o segmento digital e etc. Só que as pessoas esquecem que por trás disso tem hardware. E por trás do hardware tem que ter engenheiro. Tem que ter um encanamento ali para a cloud Tem que funcionar, para a IA rodar. Então, um país com poucos engenheiros é um país que vai ficar devendo na sua parte de infraestrutura. E quando a gente fala de soberania nacional, né, que em cibersegurança a gente comenta bastante, passa por isso também, né, por toda essa infraestrutura. Imagina, né, na parte do GPS, o Brasil não tem o seu próprio GPS, né? São Então, poucas nações que têm acesso a essa tecnologia. Você fica refém de outras nações. Refém, porque você não tem engenheiros suficientes para poder. As escolas de engenharia não estão suficientemente treinando e formando pessoas. Então, a gente tem que atrair mais isso se a gente quiser. Um país que quer se desenvolver e inovar precisa de engenheiros. Isso é fundamental. Isso. E depois da sua formação, ou já na sua formação, você começou a atuar profissionalmente nessa área? Porque você já começou atuando na operação, né? Sim, aí eu nunca gostei de ficar sem colocar a mão na massa, digamos assim, né? Então, eu escolhi engenharia mecânica, me apaixonei pela disciplina, e aí
fiz concurso para a Petrobras. E entrei na Petrobras, depois de ter passado pela indústria naval também. Ah, também na Naval? Passei na naval, eu embarquei e participava da construção dos navios nos estaleiros. Então, sempre fui assim, de muita mão na massa mesmo. Aquela mulher que vai de macacão, bota, O ECI, capacete. capacete, Isso. Então, fazer inspeção em tanque, etc. Isso. E aí passei para a Petrobras, e na Petrobras eu tive a oportunidade de trabalhar com a produção offshore. Então, eu fiquei muitos anos trabalhando na área que a gente chama do upstream, que é exploração e produção, e fui uma boa parte da minha carreira na própria em Macaé, onde a gente tem uma das maiores províncias mais produtivas do país, que é a Bacia de Campos. Então, principalmente Bacia de Campos, hoje é a Bacia de Santos que produz mais, mas tudo começou offshore na Bacia de Campos. Que incrível. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do episódio, você comentou comigo que saiu dessa área de operação e depois foi para uma área um pouco mais estratégica, também ajudando a criar políticas, melhorar a operação. Isso me chamou muito a atenção quando eu tive uma passagem pela Nozomi, que eu te comentei que era a empresa que levava cibersegurança para a área da indústria, e tinha uma desconexão muito grande entre a planta e o pessoal do escritório. Muitas pessoas do escritório nunca colocaram a botina, nunca colocaram EPI, foram lá para o chão de fábrica. Isso é um desserviço para a empresa, porque é ali que, né, paga o salário, ali que traz o resultado, mas mais do que isso, deixa de conhecer obras incríveis da engenharia, que é uma usina, que é uma barragem, uma mina com os caminhões autônomos, né? Fala um pouco dessa importância de você conhecer a prática para depois ajudar a melhorar essa operação. Eu tenho convicção que hoje, para você ter os melhores líderes em altos níveis hierárquicos de uma empresa que é uma empresa, uma indústria, né, que produz alguma coisa, você tem que ter colocado a botina, você tem que ter colocado, como a gente colocava, você tem que ter sentido o cheiro do petróleo, por Olha exemplo. só. Então, os melhores gerentes de uma empresa, como a Petrobras, por exemplo, são aqueles, na minha opinião, aqueles que passaram por esse período. Não ficaram só o tempo todo no corporativo ou atrás da mesa, mas sim eles tiveram oportunidade de embarcar, de de participar de projetos, de instalação de grandes projetos, de ver os problemas de manutenção, integridade, operação. Então, esses gerentes são os melhores. Por quê? Porque ao invés de eles estarem, eles sabem que eles não vão saber, eles sabem que não sabem tudo, eles sabem que dependem da integração da operação com eles, das pessoas que estão lá à frente operacional com eles, e eles não vão determinar procedimentos, regramentos que não fazem o menor sentido ou que serão extremamente difíceis de serem implementados e não vão trazer nenhum benefício para a frente operacional. Então, para mim, são os melhores gerentes, são aqueles que passaram pela área operacional. Eu tive a oportunidade de atender por muitos anos a Petrobras e a cultura foi algo que me chamou muito a atenção. Não são colaboradores, são petroleiros, né? Que estão todos ali, né, focados para que a operação ela ocorra da melhor maneira possível. Porque para quem não vai para o chão de fábrica, você não consegue entender o desafio dessa operação. Quando você tem alguém olhando para esse ecossistema complexo, as preocupações são: ninguém pode morrer. Não pode ter um acidente, a operação tem que acontecer, disponibilidade, tem que atingir as metas de produção, a margem operacional, e aí depois a gente vê cibersegurança, depois a gente vê, né, uma melhoria de processo, mas não pode parar. Tenta explicar para a gente, assim, para a nossa audiência, esse ambiente hostil que é uma operação. Eu costumava dizer para o pessoal que quando eu embarcava, né, então eu era gerente operacional de plataforma, mas eu trabalhava em terra, mas eu tinha que embarcar eventualmente, né, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, para poder conversar com a turma toda. E eu dizia sempre para eles assim, 2 coisas eu falava. Primeira, vocês não estão na sala da casa de vocês assistindo televisão. Aqui é um ambiente hostil, é um ambiente seguro, mas é um ambiente que nós temos que estar o tempo todo atentos. E segundo, eu falava assim, qual é a melhoria que nós vamos implementar, que você implementou durante o seu período de embarque? O que você identificou aqui que poderia dar errado e que você podia melhorar? Eram 2 coisas simples, mas que você fazia com que a pessoa se sentisse integrada àquele ambiente e identificasse os problemas, né? Então, esse tipo de atitude, ele é extremamente importante, que é você estar a bordo de uma unidade que não é uma unidade, que não é a sua sala, que precisa de atenção, você vai prestar atenção em você vai prestar atenção no outro e etc. Então,
Isso sempre foi uma coisa muito presente na minha cabeça, a parte de segurança. E o que que é a grande vantagem de você ter tido essa experiência? Você faz conexões interessantes, porque depois quando você for fazer a política de manutenção, a política de operação, que você vai dar as grandes orientações para aquela turma toda, você já está fazendo conexões interessantes. Por exemplo, a conexão que você pode fazer com cibersegurança e operação. Sim, é um ótimo exemplo. Outra conexão que você começa a fazer a conexão da segurança do negócio com a operação. Então vamos Então fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo da cibersegurança isso, com operação e você dá um do negócio. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é o seguinte, quando você está lá na planta, né, e tem uma norma que você tem que segurar no corrimão para subir ou descer uma escada, é porque já aconteceu um acidente. Lá é acidente, gente, é a coisa mais séria. Mas depois tem um novo procedimento, um novo protocolo que ele é seguido e ele é monitorado por todos. Se você está lá, não segurou no corrimão ou está falando ao telefone na planta, não é o segurança que vai lá falar para você não deixar de fazer isso e seguir o processo que tem que ser seguido. É qualquer um, porque é segurança de todos. Em cibersegurança é isso. Se o teu colega deixou o crachá em cima da mesa para reservar aquele lugar, se alguém não bloqueou o computador, se alguém está compartilhando senhas, ou se a gente pediu para colocar o duplo fator de autenticação, é porque já gerou um impacto, já gerou uma crise, e a gente está colocando isso, não é para deixar mais burocrático, é realmente para elevar a maturidade e reduzir o risco. Esse é o de cibersegurança. E agora? então, o que que acontece com os grandes acidentes operacionais? Acidente de aviação, acidente de explosão de plataforma, sei lá o que for. Sempre, nunca é uma causa só. Então tem uma filosofia que a gente usa bastante, que é a do queijo suíço. Então você tem barreiras que iam impedir aquele acidente de acontecer. Se é um queijo suíço, ele tem buracos. Então essas barreiras, elas têm buracos, elas têm suas vulnerabilidades. Você bota uma barreira aqui, outra barreira aqui, outra barreira aqui, outra barreira aqui, de forma que você não tem um alinhamento desses buracos. Porque se você tiver o alinhamento desses buracos, você tem um acidente. Então, quando a sua barreira ela não foi bem feita e você não tem ali os indicadores que vão te ajudar a manter aquela barreira íntegra, você pode vir a alinhar tudo isso que vai terminar num grande acidente. Com o negócio é a mesma coisa. Então, quando você não tem as suas barreiras de compliance, uma governança adequada, com certeza você vai ter um alinhamento desses buracos, dessa vulnerabilidade, das barreiras que você falhou, e você vai ter um grande acidente de negócio. É a mesma filosofia. Então, ali você tem que ter o quê? Medições dos seus processos, com indicadores preventivos, indicadores reativos, que vão fazer, indicadores da própria integridade das barreiras, que vão fazer com que você tenha todo um sistema não tão vulnerável para grandes acidentes. Quando em cibersegurança a gente fala da proteção em camadas, a gente dá É isso, é a mesma normalmente. coisa. Mas a gente dava o exemplo da cebola. Mas eu gostei do teu exemplo do queijo suíço, porque Isso, é a bem gente antigo sabe esse. que tem realmente, né, a possibilidade de acontecer, não pode estar alinhado. Tem os silos também entre as tecnologias, os processos, departamentos, áreas. Acho que eu vou trocar para queijo suíço também. Muito boa. E agora, olhando um pouco para o conselho, né? Os melhores conselheiros do futuro serão aqueles capazes de conectar experiência operacional, visão humana e capacidade de adaptação em ambientes de transformação. Comenta essa tua jornada por conselho e qual que é a figura desse conselheiro moderno que mudou muito, né? Daquele conselheiro de administração tradicional, SEO, CFO, CCO. Eu acho que a adaptação é uma coisa que você, como ser humano, tem que fazer. Como é que eu vou pensar numa sociedade de quando eu tinha 40 anos para uma sociedade agora que eu estou com 67? É outra sociedade. Uma sociedade mais tolerante, uma sociedade onde eu tenho muito mais diversidade. Então, eu tenho que me adaptar como ser humano, para começar. E é óbvio que a gestão, ao longo do tempo, também mudou. Então, hoje, por exemplo, é intolerável você ter um CEO ou um líder que vai dar um soco na mesa ou vai maltratar as pessoas. Isso não é mais aceitável. Então você, como conselheiro, também tem que se adaptar a esse novo estilo de liderança, você tem que se adaptar a esse novo ambiente corporativo que mudou bastante. Então estou falando de uma coisa interna e de comportamento. Fora todas as externalidades, que aí você tem inteligência artificial, geopolítica e etc., que vão trazer para dentro do negócio grandes desafios que você tem que estar atento.
Então, o que que é o conselheiro se adaptar, na minha opinião? É ele aumentar cada vez mais ou se, trazer para si uma gestão mais humanizada, ele ser mais humano, no que se refere à liderança, autoconhecimento e, claro, não parar de estudar. Porque ele, quando abre a cabeça dele para ter outros conhecimentos e outras turmas, outros grupos, ele vai estar se adaptando a essa nova realidade. E é claro, o treinamento não, a educação formal, obviamente. Então, você lê os jornais, você participar de palestras, seminários. Hoje à tarde mesmo eu vou participar de uma palestra, não, amanhã, desculpe, amanhã de manhã vou participar de uma palestra no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, de um cara da Eurásia. Ele vai falar sobre a situação geopolítica e como é que isso está influenciando o Brasil. Eu preciso saber disso. Se eu estou dentro de um board de uma empresa no Brasil, eu preciso saber como é que nós vamos reagir ou até nos prevenirmos com relação a todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, eu vejo que um bom conselheiro ele tem que fazer essas duas coisas. Uma é a formal, dele estar sempre atento ao que está acontecendo, e para ele poder ajudar a traçar as estratégias da empresa, mas também muito a parte individual, fazendo cursos e estando com grupos que vão ajudar ele a intensificar o seu autoconhecimento e se adaptar a esse novo mundo. E quando a gente fala de soft skill, inteligência emocional, qual Isso. que é essa pitada, assim, que vai tornar esse conselheiro ainda mais perspicaz frente a esses cenários? É exatamente isso. Então, eu fiz um curso, assim, com uma pessoa que eu admiro demais, o nome dela é Tânia Almeida, ela é fundadora do Instituto Mediari. E a Tânia, ela tem, junto com a Sandra Guerra, que também é outra pessoa que eu admiro muito, eles fizeram um curso que chama-se Soft Skill para Conselheiros. E o que que é isso? É você trazer ferramentas para que esse conselheiro ele tenha um comportamento no conselho de empatia, de escutativa, de identificar, tentar identificar o que que aquele conselheiro, o que está angustiando ele, por que ele está trazendo aquele assunto para dentro do board, entender a linguagem, a mecânica daquele board, contribuir para que aquele conselho seja menos disfuncional. Então, esse é o curso. E nesse curso, obviamente, você vai identificar seus gaps. Então você acaba também contribuindo para o seu autoconhecimento. Ah, que Então são as duas incrível. coisas juntas. Muito bom. E para a nossa audiência, que tem muitas pessoas que ainda estão na área técnica ou estão iniciando a transição da a carreira técnica para uma mais executiva e está tendo as suas primeiras exposições a uma reunião de conselho, né, ou entregando esses indicadores, que conselho você daria para que esse conhecimento, essas informações sejam compartilhadas e passadas de uma melhor que o conselho entenda de uma melhor maneira esses indicadores, que às vezes são muito técnicos, muitas siglas e tudo mais? Isso é uma arte. Tá. Eu mentoro algumas jovens, sabe? Mulheres para elas ascenderem rápido para a carreira Executivo. executiva. E uma delas, que já é executiva, inclusive, virou para mim e falou assim: Cristina, eu sou extremamente técnica. Imagina que eu recebi o CEO mundial para conhecer a fábrica e tal. E, puta, fiquei falando lá com muitos detalhes técnicos e tal. Eu preciso mudar a minha forma de comunicação. Isso é uma arte mesmo. Porque, na verdade, você não pode ser chato. Não pode ser prolixo. Não. Você tem que ser assertivo, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar quase contando uma história. Então você tem que ser assertivo, você não pode ser extremamente técnico e você tem que transformar aquele seu pitch Uhum. numa coisa que seja realmente, que chame atenção, que possa prender a atenção das pessoas. Então eu indiquei ela para fazer um curso com uma outra grande amiga minha, ela adorou, É. né, a Vânia Neves, e ela está ajudando muito essa É um minha curso de mentorada. storytelling ou não? É uma outra? É, de Que storytelling, legal! exatamente isso. Que Para ela legal! justamente, desenvolver mais esse lado dela, porque algumas pessoas nascem com isso, né, ou têm uma grande facilidade. Eu, por exemplo, fiz teatro, então isso me ajuda muito, né. Então, mas às vezes você não teve essa oportunidade. E
E aí e ela é extremamente técnica. Ela fez doutorado. Eu nunca fiz doutorado em engenharia submarina. Ela fez, entendeu? Engenharia mecânica também. Então você se aprofunda muito, extremamente competente, mas ela já está num nível gerencial em que ela já tem que mudar essa forma. Então, o meu conselho para essas pessoas extremamente técnicas que estão avançando para a carreira gerencial, carreira executiva. Primeiro, você vai ter que ser muito mais generalista. Não adianta, você tem que deixar para os outros técnicos o aprofundamento. Não seja aquela pessoa que vai querer fazer o que os técnicos têm que fazer, que você vai deixar as tartarugas passarem. Você agora vai ter que ter uma visão muito mais estratégica. Então, adapte o seu discurso a essa visão estratégica. E no conselho, é exatamente assim que você tem que fazer quando você for apresentar alguma coisa para o conselheiro. Porque o conselheiro já está nessa. Ele já passou de ser presidente, CEO, ele já foi dessa fase estratégica, ele já está em outro nível. Então, ele também não vai ter muita paciência, não é nem paciência, ele também não vai querer perder o tempo do conselho com informações extremamente operacionais. Fui num evento do Gartner, que estava um grande executivo da Pixar, e ele estava fazendo uma palestra de storytelling. E para mim foi o melhor exemplo, porque às vezes até eu mesmo falava assim, não, isso aqui não dá para você encaixar um storytelling, tem que ser complexo, tem que ser profundo e tal. E o exemplo que ele deu foi o seguinte, tudo é cabível de um storytelling. E eu vou provocar vocês e vou provar que isso é verdade. Um rato numa cozinha. Aí todo mundo, né, aquela reação. Foi um dos filmes de maior sucesso da Pixar, né? Que o Ratatouille não é sobre o rato na cozinha, é que seus sonhos, por mais, né, difíceis que sejam, eles podem se realizar se você correr atrás, se você batalhar. O filme é sobre isso. Então, assim, se um rato conseguiu, né, tá na cozinha e ter todo esse sucesso, a gente vai conseguir te falar de cibersegurança para conselho, né? Vai De conseguir. risco digital, vai ter alguma maneira. Vai ter, com certeza. Muito E, bom. e uma coisa que funciona sempre Ah. muito bem é assim, porque ao longo do tempo a gente vai esquecendo das histórias pelas quais nós passamos, mas de vez em quando essas histórias aparecem. E a sua habilidade de fazer a conexão com aquele caso, com aquele peixe que você quer vender, e com a história da sua vida, com uma história, ou algum momento, é muito importante. Quando é pessoal, gera uma conexão maior. Nossa, aí é que é mais ainda. E também estudar os interlocutores que você tem, trazer a linguagem do negócio em que você atua, porque isso já vai gerando algumas conexões, empatia, e por mais que de repente saia alguma coisa um pouco mais técnica ali, ou alguma coisa que não saiba responder de bate-pronto, você já vai ter um terreno ali mais fértil, né, para expor as suas Exatamente. ideias. Você saber a sua, quem é que vai estar ouvindo você, a plateia, né, os seus clientes ali do seu storytelling é importantíssimo, para você poder saber, tá bom, para quem que eu vou fazer essa palestra, quem é que vai estar lá, quem é que faz parte do conselho, qual é a formação dessas pessoas que estão ali. Perfil de cada conselheiro também. Isso. A coisa mais comum numa empresa operacional é o conselho não ter ninguém operacional, né? Ah, acontece muito? Nossa! Você só tem advogado e normalmente é legal e financeiro. Tá olhando mais para o liability do que para frente, né? O que é um erro para mim, tá? É um erro grave para mim. Empresa operacional, que tem grandes desafios de segurança operacional e etc. Só ter gente do negócio, Red flag. red flag. Entendeu? Mas a coisa mais comum do mundo é você não ter um executivo operacional, ex-executivo operacional num conselho. Bela provocação. Outra coisa que você é muito intencional é da diversidade e inclusão. Como que você tem visto hoje essa representatividade nos conselhos? O que você tem feito para ajudar a ter essa inclusão maior? Está melhorando, mas melhorando muito devagar. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Há 10 anos atrás, nós tínhamos assim, em torno de 13%, 14% de mulheres nos conselhos. Hoje nós temos 17%, 18%, mas são 10 anos. Nesse ritmo vão demorar 200, 300 anos para conseguir chegar num par de Exatamente. equidade. Não, vai demorar muito tempo. É. Por outro lado, você tem aí, hoje no Brasil, 70% dos conselhos, segundo a última pesquisa que foi realizada, tem pelo menos uma mulher no board. Mas sabe aquele ditado de uma andorinha não faz verão? Então, para você ter realmente uma mudança e um avanço, você precisa ter pelo menos 30% de representatividade de alguma coisa. Ah, isso é um dado de mercado, um dado conhecido. Um dado conhecido. Então, pelo menos 30%. Então, nós estamos nesse pé.
Está melhorando? Tá, mas muito devagar. Então, esse é um fato. Segundo, pode melhorar mais? Pode, mas aí tem que ter intencionalidade. Então, você tem as novas regras da B3, né? Então, que melhorou, então você tem que ter mais diversidade na editoria, diversidade no conselho. Então, isso para regulamento para as empresas do mercado de capital aberto. Você tem, que a CVM também abraçou, então isso foi bom. Você tem a lei que está rolando, acho que já foi aprovada, que estava na CCJ durante muitos anos, agora foi aprovada recentemente, de você ter um mínimo de percentual de mulheres nas empresas estatais. Então, essas empresas, elas devem puxar, como exemplo, né, muitas outras, e por aí vai. Então, assim, está melhorando. Agora, mulheres pretas e homens pretos é uma tragédia. Tem muito trabalho a ser feito. Nossa! Por quê? Porque foi colocado muito esforço para as mulheres, mas a gente não viu essa interseccionalidade racial. E agora começamos a ver. Então, agora começa-se um trabalho para fazer isso, mas tem muito, muito, muito chão para percorrer aí para a gente ter mais mulheres. Mas nós temos aí movimentos muito bonitos, dos quais eu participo, muitos deles, né? Então, você tem o Conselheira 101, que é um instituto sem fins lucrativos, onde você trabalha para você ter mulheres pretas nos conselhos. Você tem o PEDEC, que é um programa de desenvolvimento de conselheiros do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para homens e mulheres pretos e pardos e indígenas, do qual também eu participo. Então, há instituições que estão olhando isso e que estão olhando com carinho, de forma que a gente possa trazer. E sim, elas existem, tá? Sim. Sim, elas existem. É um outro instituto também, mas esse é só para trazer mulheres para altos níveis hierárquicos, qualquer mulher. Mas é que muitas vezes você pensa assim, não tem mulheres competentes ou homens competentes, pretos e pardos e indígenas, para ocupar esses determinados espaços. Tem muito CEO, tem muito fundador de startup, executivos, tem. Só a turma que eu estou dando aula hoje tem 30 pessoas, 25 pessoas, cerca de 30 jovens executivos e executivas que foram selecionados para participar desse programa do PEDEC Raízes do IBGC. Então, sim, existe. E no Conselheiro 101, que eu também ajudo a fazer a classificação, né, para identificar as mulheres, que a gente só consegue treinar 35 a 40 mulheres por ano, né? Mais de 700 pessoas se inscreveram. Olha só. Então, elas existem. Estão lá. Elas estão lá, elas estão querendo, elas têm essa ambição. As pessoas têm essa ambição, entendeu? Então, é uma questão de tempo, e um puxa o outro puxa um, e a gente vai conseguir chegar lá. E tem a Diversity on Boards, que eu tinha comentado também, depois eu te apresento. Também é super legal, intencional em levar isso para o Brasil como um todo e até fora. Acho que tem algumas conselheiras que estão fora também, é bem interessante. E você falou do IBGC. Você tem uma jornada grande no IBGC, né? Desde os seus primeiros cursos, formação, conselheira e também atuando no corpo... No board, eu estava no conselho, estava no board do conselho, isso. O que aconteceu no IBGC? Porque mulher é assim, né? Porque para eu ser conselheira, eu queria ser a melhor conselheira possível. Então, eu fui fazer todos os cursos que me apareceram na frente. E o primeiro curso que eu fui fazer foi do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um curso formal para conselheiros. E eu me formei, isso foi em 2018. Quando chegou no meio do ano, eu estava formada e certificada, que eu também me certifiquei como conselheira. E aí comecei a frequentar os ambientes. Isso aí é importantíssimo, porque para o conselheiro, para o futuro conselheiro, ele precisa intensificar a rede dele. Porque você só consegue conselho com indicação. É isso. É muito difícil você ter só através de headhunter. Porque o próprio headhunter, ele tem indicação de outros conselheiros, ou até de um chair, ou de um CEO. Então, é assim que funciona. Você tem que ser conhecido. E para você ser conhecido, você tem que frequentar o ambiente. E o IBGC, nesse aspecto, ele é muito bom, porque ele promove eventos que fazem com que você conheça essa rede. Então, eu comecei a frequentar o IBGC nesse sentido de aumentar meu conhecimento pessoal sobre governança e também meu conhecimento como futura conselheira,
para que as pessoas vissem a minha competência, né, como futura conselheira. E aí, num determinado momento, eu resolvi que eu queria contribuir mais ainda. Então eu fui e me escalei para ser eleita, e fui eleita para ser conselheira do IBGC, ou seja, participar do conselho do IBGC. É igual tá jogando a Champions League, não é? Olha Não, só, você já é foi conselheiro, já ótimo. conselheiro. Que incrível, Aí eu parabéns. Isso, aí eu fiquei 4 anos como conselheira e nos últimos 2 anos como vice-presidente do conselho. Que legal. Aí depois de 4 anos o pessoal queria que eu ficasse mais 2, eu poderia ter ficado mais 2, mas eu tinha que ser eleita, mas eu disse: "Não, 4 anos já está bom". Você sabe que a gente tem que sair dos lugares enquanto as pessoas querem você, né. É isso mesmo, a gente comentou sobre isso também, que é o quê? Sim, o conselheiro ele tem um prazo de validade, Tem. né? A partir do momento que você conseguir entregar todo o teu conhecimento, você tem que dar espaço, né, para É. no momento da empresa, de repente ser um conselheiro com outra característica, com uma outra Principalmente bagagem. startup. Exato, você é muito Nossa, mais dinâmico. muito mais dinâmico. Muito mais dinâmico. Então hoje eu sou conselheira de startup e sou conselheira, do Women Corporate Directors também, isso é importante, virei conselheira agora, é uma instituição norte-americana que tem espalhada em vários lugares do mundo. O Brasil é a regional onde tem mais conselheiras associadas, né, nós somos 300 mulheres associadas, e agora eu faço parte desse conselho, que também essa é também a minha parte ativista, né, de trazer mais mulheres para os conselhos, né. E estou no conselho da Shell, do Brasil, que é um conselho consultivo, diferente, né. A Shell tem o board dela lá em Londres, mas aqui no Brasil ela tem um conselho consultivo muito interessante, onde a gente discute vários assuntos que são trazidos pelo CEO, e o mais legal de tudo são as pessoas que participam do conselho. Rapaz, olha, eu estou aprendendo tanto. Que incrível, é quase o doutorado que você falou que não tinha, deve ter um doutorado ali, né? Não, porque os conselhos também te ensinam. Ah, sem dúvida. Você aprende com seus É uma pares. troca incrível. Cada um, quanto mais diverso for esse conselho, no sentido da disciplina, né, das competências, da história, da regionalidade e do gênero Uhum. e da raça, mais você aprende, porque eles enriquecem demais as discussões. Sem dúvida. E quando a gente olha para a população brasileira, a gente é hiperdiversa, né? A gente não vai conseguir se comunicar com o cliente, com o ecossistema, com o fornecedor, se não tiver essa representatividade. Não, e as soluções dos problemas, que são as mais diversas, porque elas vêm carregadas da sua experiência anterior. Então é muito legal. E falando de startups, vamos falar agora do Investors VC? Ah, vamos. Comenta um pouco sobre essa estratégia e quem fundou, lógico, né? Então, o Investidores.vc é um clube de investimentos formado, né, por seus associados ali, que investe em startups. Além disso, também é um ambiente de educação, onde você tem cursos para futuros advisors de startups, você tem um curso para os fundadores, você tem um curso para os investidores, você tem um curso de inteligência artificial para os fundadores de startups e executivos que queiram aprender sobre o melhor uso e prático principalmente, de agentes para que você possa ter uma aceleração dos processos na sua empresa. E tem o curso de Exit, que também é para o founder, desde o início, ele entendeu o seguinte: tá bom, eu vou fazer isso aqui, mas como é que eu saio? O que eu pretendo no final? Eu vou fazer um merge, eu vou vender? Como é que é essa saída da startup? E muitos dos founders, eles nem pensam nessa fase, mas isso é bom, tem que pensar desde o início. E lá, esse lugar, esse ambiente, né, essa ideia, foi do meu filho, que é o grande fundador do Investidores.vc, o Amuri Pinho, e ele, junto com outros sócios, criaram esse ecossistema, esse ambiente. E eles me convidaram para dar aula do Advisors, né? Aula de governança para startup. Legal. Então, hoje eu sou investidora de startup, sou conselheira do Investidores.vc e dou aula de governança para startup. Então, estou inserida nesse ambiente, que é uma coisa extremamente fantástica para mim, porque né, você renova seus conhecimentos, você está sempre lidando com gente muito nova, te reenergiza e te abre a cabeça. Sim. E isso é muito útil para o conselho também, porque muitas empresas, mesmo as tradicionais, elas querem investir em startup. Elas querem ter lá seu
seu cubo, né, digamos assim. E ali você, como conselheira, você tem que entender desse ecossistema para saber, não, essa aqui pode dar certo, isso aqui a gente não pode fazer, está se metendo demais, vai matar a startup, não traz para dentro da nossa governança, para dentro da governança da startup, porque a gente vai matar eles, e assim vai. Então, esse conhecimento hoje para um conselheiro eu acho muito importante. As pessoas olhando de fora, às vezes, acham que nada disso se conversa, que são iniciativas isoladas, mas no final do dia, né, a parte startup vai para uma grande empresa, a grande empresa traz uma governança que é necessária, o ecossistema ajuda trazendo o capital necessário para Isso. então tudo isso está conectado. Está conectado. Então, eu me inseri nesse mundo, né, tem 3 anos e tem sido muito bom. Ótimo. E, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse dessa iniciativa incrível que é o seu instituto. Ah, tá. Muito bom, obrigada. Então, em 2009, a irmã do Amuri, né, Amuri Pinho, eu tenho 3 filhos, né, Amuri, Luísa e Júlia. Então o Amuri é o fundador do Investidores, a Júlia é designer e a Luísa, ela morreu muito jovem, ela morreu com 20 anos, era bióloga, ativista, e ela morreu num acidente de carro nos Estados Unidos quando estava fazendo justamente um curso de ecologia, numa das melhores faculdades do mundo, eu diria para você, na Carolina do Norte. E essa tragédia aconteceu e ela já tinha deixado para nós um legado muito especial de respeito à natureza, respeito à biodiversidade, do ser humano se sentir integrado, né. Então a Luísa me ensinou isso: "Mãe, você é só mais uma aqui. São bilhões de seres, mãe, bilhões de insetos, você olha, você é uma só, olha o que está cercado em volta de você". Então, esse entusiasmo, né, essa essa visão, assim, ela trouxe para mim, e quando ela morreu, eu e o pai dela decidimos então, como é que a gente faz então para como é que você faz para uma pessoa não morrer de vez? Eu já li isso, já deve ter lido também. A pessoa morre de vez quando ela não é mais lembrada por ninguém. Aí ela morreu, né. Até na cultura mexicana é assim também. Ah, da cultura mexicana não tem esse Na conhecimento. cultura mexicana também é assim, enquanto você estiver lembrando daquele seu por isso que eles Eles por isso celebram que os eles fazem mortos, sim, para você não verdade. deixar eles morrerem de vez. Então, o que que eu e meu marido fizemos? Não, então vamos fazer o seguinte, a Luísa ia se formar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela era muito ativa na própria universidade, né, no centro acadêmico, e então a gente vai lá e vai oferecer para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na biologia, um prêmio para os melhores trabalhos de biologia, de ecologia do ano. E assim começou. E naquela época a diretoria lá aceitou essa nossa ideia, inspirado também num professor da Luísa, que nos ajudou a pensar numa solução, e hoje e desde então nós temos o prêmio Luísa Pinho Sartori, que é dado todo ano para 3 jovens, primeiro, segundo, terceiro lugar, dos melhores trabalhos de conservação. Que legal. Começou na UFRJ e hoje é o país inteiro. Muito legal. Então a gente recebe mais de 60 projetos de todos os biomas do país e tem sido muito estimulante isso. E aí a gente foi abrindo o portfólio para outros projetos também. Mas resumindo, a missão do instituto é inspirar e apoiar jovens conservacionistas a trabalharem para a proteção do planeta onde moramos, o único onde podemos viver. Que incrível. Não é Elon Musk, não tem plano B. Esquece, é aqui, só tem esse planetinha aqui. Não tem Marte não, é bobagem, ninguém vai sobreviver àquilo lá. Ele é maluco, mas não precisa ser maluco igual a ele. Então aqui, o único plano que a gente tem é esse aqui, é Que plano A, incrível. é esse planetinha aqui. Muito bacana. E eu achei a dinâmica também interessante, porque essas alunas e alunos, eles elegem quem eles querem ter como palestrante no evento anual que vocês têm, Isso. e fala do jantar também beneficente, onde vocês arrecadam os fundos para os prêmios. Então, é assim, esse também no nosso portfólio tem esse projeto, que eu falei, o prêmio, e tem também uma palestra internacional, chama-se Palestra Luísa Pinho Sartori, que abre a Biosemana da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e agora vai abrir também aqui na USP, que a USP nos convidou para fazer a mesma coisa. Então a gente traz um palestrante que é escolhido pelos alunos, de qualquer lugar do mundo, para falar, aí é a parte inspiracional, ele vai falar do projeto dele. Nós já trouxemos pessoas fantásticas de vários lugares, da África do Sul, da Indonésia, da Malásia, da Índia,
dos Estados Unidos, já trouxemos vários. E esses cientistas, esses conservacionistas, do Brasil, claro, também, falam dos seus projetos para que aqueles jovens biólogos e conservacionistas ali do futuro estejam assim, puxa vida, eu quero fazer isso. Nossa, olha o trabalho que o cara teve, mas olha quantos prêmios ele ganhou, olha como é que ele hoje está sendo bem... Impacto que ele o está impacto gerando. que ele está gerando. E aí, para a gente cobrir os custos dessas viagens e da vinda da pessoa, desse cientista, a gente promove um jantar beneficente no Rubaiá, no Rio de Janeiro, e agora vamos fazer um aqui no Rubaiá Figueira também, em outubro. E a gente convida os amigos, os apoiadores do Instituto, professores, para contribuírem nesse jantar. E aí, nesse jantar, este palestrante dá uma palestra de 20, 30 minutos, uma palhinha, para os nossos convidados, associados, conselheiros, amigos e etc. Espero receber o convite para essa edição de São Paulo, Cristina. Com certeza. Ai, com que certeza, bom. Nicolas. Obrigado pela presença, pelo bate-papo, pelo seu tempo. Obrigada. Foi um episódio incrível. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite, adorei nosso bate-papo aqui, bem leve, bem solto. Foi bom. Ai, com certeza. E quem quiser entrar em contato com você, tem uma rede social que você tem divulgado mais o trabalho? É o LinkedIn, o Instagram, um site do Instituto? O Instagram do Instituto, sim. Basta ter o site do Instituto, né? www.institutoluiza.org.br. Luiza com Z, com S? Com S. Com S, Luiza. institutoluiza.org.br é o site. O Instagram é Instituto Luiza. Eu tenho Instagram, mas não adianta, lá só tem coisa do Instituto. Eu não boto Se nada, conecta. nada meu, Mas o LinkedIn, sim, eu uso. Então é Cristina Pinho no LinkedIn. Esse eu uso muito profissionalmente, onde eu comento coisas, escrevo artigos. Esse eu sou bastante ativa. Ai, que bom. Obrigado, viu? Prazer enorme estar contigo. Obrigada, Nicolas. Obrigado. Que bom. E para você que acompanhou esse episódio incrível e quer estar antenado dos próximos episódios, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber esse conteúdo em primeira mão e comente aqui também para que esse conteúdo chegue até mais pessoas, compartilhe também nas suas redes sociais. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo prestígio de sempre e até o próximo episódio. Obrigado.